Bom, boa tarde a todos. E, antes de mais nada, o que eu queria colocar, que já foi muito dito aqui, é que realmente persigam o seu sonho. Eu persegui o meu durante um bom tempo e só posso dizer a vocês que realmente vale a pena. Eu sou médica, sou professora adjunta do Centro de Ciências da Saúde aqui da Universidade Federal de Pernambuco, sou arteterapeuta, sou contadora de histórias, fotógrafa e sou coordenadora do Programa Mais, Manifestações de Arte Integradas à Saúde. Como médica, eu atuei como necropsista no Serviço de Verificação de Óbitos e pude perceber, durante o meu trabalho, como o estresse desencadeava um número muito expressivo de doenças e, observando o ambiente hospitalar, é muito fácil nós identificarmos o número de elementos ali presentes desencadeantes de estresse. O medo, a ansiedade, a angústia de quem procura o atendimento médico, a sobrecarga de trabalho, a responsabilidade de lidar com vidas, as condições de trabalho nem sempre adequadas às quais se submetem os profissionais de saúde. Isso torna o ambiente hospitalar um ambiente extremamente hostil. E, permeando todos esses espaços, nós ainda temos uma realidade ali muito presente, que é a realidade da morte, para a qual nós não somos preparados nem culturalmente, nem academicamente. E que essa presença tão contínua, ela também atua de forma bastante expressiva no quadro de estresse ali desenvolvido. Ora, nós sabemos que o estresse não só é um desencadeante de doenças, como o estresse também é um retardador dos processos de cura. E esse ambiente de hostilidade, que, na verdade, é um ambiente que se vive no espaço hospitalar, ele termina forçando as pessoas a desenvolverem mecanismos de defesa, a fim de lidarem com essa dureza diária. E as pessoas vão criando capas, e as pessoas vão criando armaduras, e as pessoas vão desenvolvendo muros e paredes, e isso promove um afastamento cada vez maior entre o profissional de saúde e o paciente. E, surpreendentemente, o avanço tecnológico das últimas décadas apenas contribuiu para aprofundar esse abismo. Um médico, que é o Wilson Oliveira, ele expressa muito bem esse estado, esse momento, quando ele diz que a medicina ela sofre de uma obesidade tecnológica e de uma desnutrição humanística. Então, como transformar, como modificar essa relação, como alterar esse paradigma? Bom, em 1996, eu conheci Paulo Barreto Campelo. Paulo é médico, é músico, percussionista, e, na época, Paulo estava promovendo o primeiro encontro médico-cultural aqui no Estado. E meu marido, que é médico e fotógrafo, e eu fomos convidados a participar. E eu tive, então, conhecimento, nesse período, de um trabalho que Paulo desenvolvia em crianças em tratamento de câncer, onde ele utilizava a arte nas suas várias expressões para melhorar a qualidade de vida dessas crianças, para promover uma melhor inserção social, familiar. E aquilo realmente me encantou. E, nos encontros que se sucederam, eu sempre encontrava Paulo e acompanhava o desenvolvimento desse trabalho, desse programa dele, e via os resultados expressivos que apresentava esse tipo de utilização da arte, e foi germinando realmente em mim um desejo enorme de desenvolver, de trazer aqui para o Hospital das Clínicas um projeto semelhante. E 10 anos depois, já em 2006, eu apresentei à Pró-Reitoria de Extensão um projeto
que visava utilizar a arte para transformar o espaço hospitalar e a arte em suas mais diversas expressões, melhorando a qualidade de vida e humanizando esses espaços. Esse projeto foi aceito e em 2007, nós iniciamos no Hospital das Clínicas, o que começou como um projeto e, hoje em dia, é o Programa Mais, Manifestações de Arte Integradas à Saúde. Por que a arte? Qual o poder, digamos assim, terapêutico e transformador da arte? Bom, a arte, em suas mais diversas expressões, musical, cênica, literária, plástica, ela apresenta em si uma estética que ativa os sensores da nossa alma, raramente nos deixando indiferentes. E a arte, ela também exige um momento assim de abstração para ser percebida. E esse momento de abstração tão necessário para essa interação rompe temporariamente aquele ciclo permanente e contínuo do estresse, minimizando, evidentemente, seus efeitos. A arte, ela também ela estabelece uma relação entre o artista e o espectador que contribui para uma sensibilização que é necessária para que se despertem valores humanísticos. O artista, ao oferecer a sua arte, ele expressa um gesto de generosidade, ele está ali oferecendo a sua criação. E, em contrapartida, quem recebe esse ato de generosidade responde com gratidão, responde com agradecimento. Então, isso permite que o ambiente hospitalar comece a desenvolver um estado que promova a empatia com o sofrimento alheio, que é fundamental para o bom acolhimento dos pacientes e de seus familiares. O contato com a arte também ativa as áreas do cérebro responsáveis pelo prazer. Então, se liberam endorfinas, que permitem e que expressam sensações de prazer, de alegria, de relaxamento, certo? E isso permite também que nosso sistema imunológico se ative de uma forma mais eficaz, permitindo um resgate maior do nosso estado de equilíbrio, consequentemente acelerando o processo de cura e prevenindo doenças. Quando nós começamos as atividades no Hospital das Clínicas, levávamos uma média de 3 atividades semanais. Hoje em dia, nós levamos uma média de 25 a 30 atividades semanais no Hospital das Clínicas. Como toda novidade, isso é também muito importante que se coloque sempre, como toda novidade, você sempre tem uma certa rejeição, há uma desconfiança, há um certo medo da novidade. Por outro lado, como toda boa ideia, ela realmente se impõe pelos seus resultados. E nós podemos aqui apresentar ou exemplificar, digamos assim, alguns desses momentos que mostram esse poder transformador da arte. Então, nós temos, em um momento musical como esse, o paciente que estava deitado, ligado ao soro, debilitado, levantar-se, calçar as sandálias, tomar a companheira nos braços e sair dançando no quarto de enfermaria. Então, isso é um exemplo de celebração à vida. Nós levamos, mensalmente, no Hospital das Clínicas, um coral que se apresenta nos vários espaços do hospital. Nesse dia, era esse coral de crianças estava se apresentando na pediatria. E a enfermeira me procurou e pediu que levássemos o coral até o quarto de um garoto que tinha vindo do litoral sul do estado, de Barreiros, que tinha feito uma cirurgia e que estava assim, profundamente deprimido. E, à medida que as crianças se apresentavam no quarto, esse garoto foi realmente se transformando. E ele terminou sorrindo, aplaudindo e dizendo: ainda bem que eu vim para o hospital. Então, vejam, toda a lembrança, toda a memória da dor, da hospitalização, passou a ser substituída por uma lembrança quase mágica que ele vai levar àquele espaço. Durante uma apresentação na quimioterapia, lá do hospital,
de repente me chega a assistente social, que é uma senhora assim, miúda, magrinha, franzina, ela me abraça muito emocionada e obrigado, doutor, eu sem entender direito, porque de tanto agradecimento, e ela chega e me diz que meia hora antes havia ocorrido um falecimento no setor. E quando ela escutou aquelas risadas, aquelas gargalhadas, ela simplesmente ficou encantada e profundamente sensibilizada. Esse momento, para mim, também, do programa, tem um gosto assim, muito especial. Rafael Barreiros foi o primeiro aluno do Centro de Artes a utilizar o Hospital das Clínicas como espaço de estágio de graduação. E ele me procurou e disse que gostaria de levar a contação de histórias para o setor da maternidade e da obstetrícia do Hospital das Clínicas. Ora, o Hospital das Clínicas é uma referência aqui na região norte e nordeste de pacientes, de aceitar pacientes com gravidez de alto risco. Então, esse ambiente é um ambiente muito, muito sensível, é um ambiente muito delicado. E eu fui assistir a apresentação de Rafael. E, à medida que Rafael contava as suas histórias, e as pacientes ali presentes interagiam com Rafael, e o ambiente foi se transformando. De repente, eles estavam trocando histórias, Rafael e as pacientes. Quando ele terminou, uma delas pegou o bebê recém-nascido e colocou nos braços de Rafael. Olha, gente, isso é a maior expressão de confiança e de aceite nesse espaço. E, nesse momento, eu realmente decidi que seria também uma contadora de histórias. E, hoje em dia, eu também, no hospital, atuo como contadora de histórias nas enfermarias. Nós, hoje, levamos cerca de 14 projetos, todos envolvendo arte, no Hospital das Clínicas. Trabalhamos com todas as expressões de arte. E temos uma parceria com o Centro de Artes e temos participação de professores e alunos dos três centros aqui da universidade. E, a respeito dos resultados que nós pudemos, digamos assim, observar e apresentar ao longo da implantação do nosso programa nesses 6 anos, é que um dos aspectos que eu considero mais importantes é como essas atividades se refletem e contribuem na formação dos alunos que vivenciam essa experiência. Então, através dos relatórios e através das declarações obtidas, o que nós podemos perceber é a importância no resgate, no despertar, na reafirmação de valores éticos, de valores humanistas. E isso, gente, é fundamental na formação, digamos assim, no polimento, certo, do futuro profissional e cidadão. Quanto aos resultados nos ambientes que essas atividades são levadas, nós privilegiamos realmente no hospital os espaços de maior estresse, como a unidade de terapia intensiva, a quimioterapia, a hemodiálise, mas atuamos, como eu já disse, em todos os espaços do hospital. Mas na unidade de terapia intensiva, nós já temos dados assim, muito claros a respeito disso. Então, nos dias que a música é levada, e os alunos de música se apresentam regularmente 2 vezes por semana na unidade de terapia intensiva, o uso de ansiolíticos e o uso de analgésico nesses pacientes é reduzido, o sono desses pacientes é melhor, o número de altas no dia seguinte se amplifica, o desmame dos aparelhos ventilatórios se estabelece de uma forma muito mais fácil. E, recentemente, nós iniciamos uma pesquisa, um projeto de pesquisa para avaliar quantitativamente esses resultados. Porque a resposta qualitativa dessas intervenções ela é muito bem expressa na bagagem, na enorme de imagens capturadas durante esses momentos. Mas os nossos resultados, que ainda são embrionários nesse sentido, mas já demonstram realmente que nós estamos na linha correta de pensamento a respeito, então já podemos perceber que a qualidade e o bem-estar, a qualidade de vida e o bem-estar dos pacientes é alavancado durante essas intervenções. A aceitação a respeito dessas atividades.
é realmente muito, muito, muito expressiva. Nós utilizamos música, e música erudita, música popular, música evangélica, cantoria, repente. A respeito da parte literária, nós conseguimos um ponto de leitura com o Ministério da Cultura, então desenvolvemos contação de histórias, mediação de leitura, saraus poéticos literários no hospital. Realizamos oficinas de arte, de artesanato, de arte-terapia. Certo? Estamos agora construindo o coral do Hospital das Clínicas. E o nosso projeto de pesquisa tem, talvez, o que eu considere o dado mais expressivo obtido até o momento, que diz respeito às sensações que essas atividades despertam quando levadas a esses espaços. Então, nós escutamos informações de sensações de relaxamento, paz, alegria e prazer. Gente, são sensações que praticamente não são referidas no espaço hospitalar. E isso só corrobora o conhecimento que nós temos de que a arte realmente ativa as áreas do cérebro responsáveis pelo prazer e que realmente estabelece essa liberação de endorfinas. Então, a endorfina, ela antagoniza, inclusive, os hormônios de estresse. Então, atividades como essa contribuem de forma muito específica para a melhora da qualidade de vida, prevenção de doenças nesses espaços. Bom, quando nós começamos, nós éramos 4 professores sonhadores e 15 alunos. Hoje, nós somos 18 integrantes do corpo funcional aqui da universidade, dos diversos centros, e cerca de 140 alunos. E eu gostaria, no caso de encerrar, com a frase de Dom Helder Câmara, onde ele diz que um sonho sonhado por uma pessoa é apenas um sonho, mas um sonho compartilhado por muitas é o início de uma nova realidade. Obrigada.